Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Palmeiras por 3-0 sobre a equipe do Juventude. E a manchete é Daverson titular e colocando bola na rede. Bora falar de futebol então, inscreva-se no canal se você não é inscrito, se você já é inscrito, meu muito obrigado, ative o sininho e claro, depois do vídeo deixe seu comentário. Agora, já aproveita e deixa o like que é importante para o canal. Bora falar de futebol então, bora falar dessa vitória do Palmeiras por 3-0 sobre a equipe do Juventude, um time que quer lutar pelo título, outro time que quer apenas se manter na primeira divisão, 3-0 mesmo jogando fora de casa, resultado elástico que de fato cumpre com aquilo que se imagina na diferença entre as duas equipes. Bom, destaque da manchete foi Daverson e não poderia ser diferente. Eu fiz um vídeo aqui no canal do Fragoso falando sobre o que o Daverson entrega de positivo para o Palmeiras e tudo o que eu falei naquele vídeo apareceu nessa partida. Aliás, eu vou trazer um pouquinho da escalação do técnico Abel Ferreira, que de fato jogou muito no primeiro tempo em função do que o Daverson poderia entregar de diferente, em função do que o Daverson poderia entregar a mais. A opção do Abel Ferreira pelo Daverson, na minha opinião, isso ele não falou na coletiva, tem muito a ver com o estudo do adversário, porque quando o Juventude na rodada anterior foi enfrentar a equipe do Santos na Vila Belmiro, e aí também nós estamos falando de dois times com objetivos diferentes no campeonato, o Juventude se fechou completamente. O técnico Marquinhos Santos colocou a equipe para se defender no campo de defesa e, se possível, sair nos contragolpes. Deu certo. O time jogando fora de casa empatou pelo placar de 0-0, saiu da Vila Belmiro com um empate. O próprio Marquinhos Santos falou que, na coletiva depois do jogo, obviamente, que poucos times vão tirar pontos do Santos na Vila Belmiro e o Juventude conseguiu tirar. O Palmeiras vive uma situação parecida porque o Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro e aí, claro, vai perder poucos pontos ao longo da competição, seja dentro ou fora de casa, em comparação com as equipes que têm outros objetivos menores, como uma vaga na Libertadores, uma vaga em competições internacionais ou apenas a manutenção na Série A. E aí o Marquinhos Santos teve uma postura muito parecida. O time se defendia num 4-4-2, marcava médio, não marcava tão baixo quanto marcou o Santos, mas marcava no bloco médio, ou seja, a primeira linha de dois homens desse 4-4-2, ela aparecia no meio-campo, ela aparecia na linha que divide o gramado, e aí as outras duas linhas um pouco mais para trás com 4-4, não era um ônibus estacionado como foi o CRB, por exemplo, diante do Palmeiras. E a equipe alviverde colocou o Daverson como referência porque, na minha opinião, voltando ao que eu falava, o Abel percebeu que talvez seria difícil, como o Santos teve dificuldade, de chegar por baixo para finalizar contra o Juventude. Então, por cima seria uma possibilidade mais interessante. O Daverson tem 1,87 m, tem como característica a bola aérea, tem muitos gols de cabeça na sua carreira, principalmente no Palmeiras, onde ele mais fez gols, e por isso eu acho que a opção pelo Daverson foi feita. E deu certo. Deu certo porque o Abel não só conseguiu o gol de cabeça com o Daverson, mas também conseguiu jogar e conseguiu criar por meio do Daverson de outras formas. Olha só, o Daverson aos 40 segundos de jogo rouba uma bola no ataque, que é algo muito importante. O próprio Abel Ferreira falou que espera isso dos seus centroavantes na coletiva depois do jogo. Isso lembrando, o Abel Ferreira lembrou de um lance aos 44 do segundo tempo, quando o Daverson voltou até o campo de defesa acompanhando um jogador do Juventude e fez uma falta na entrada da área, buscando uma roubada de bola. Mas aí é uma outra circunstância. A questão é que o Daverson, voluntarioso, deu muita movimentação e pressão em cima do portador da bola, sendo um zagueiro, sendo um volante, ele estava sempre mordendo. Isso é algo que o Luiz Adriano não faz, o Wesley não faz, o Rony faz um pouco mais, é verdade, mas veja como o Rony ganha muitos pontos com o Abel fazendo isso. E o Daverson tem isso na sua característica física e também de ideia de jogo. Então ele foi lá, pressionou aos 40 segundos de jogo, já roubou uma bola, isso no campo de ataque, fazendo pressão em cima do Juventude. Aos 2 minutos tem um passe para o Daverson alto, e aí é uma nova característica que o Palmeiras coloca. Normalmente, você observa o passe em profundidade, mas no ponto futuro, para o Rony disparar em velocidade, para o Luiz Adriano pegar já em velocidade também finalizar. Você observa esse tipo de passe no ponto futuro, para o Wesley pegar em velocidade mais recentemente. Agora, para ter o desvio de cabeça para o adversário brigar por essa bola, perder essa bola e no desvio de cabeça o outro jogador em velocidade receber uma condição interessante, o Palmeiras não tinha essa jogada. O Palmeiras não usava desse expediente e usou
no primeiro tempo. Tanto que aos 2 minutos tem esse passe pelo alto para o Daverson, ele disputa de cabeça, a bola passa por ele pelo zagueiro e aí a bola sobra para o William. O William solta essa bola para o Daverson, que faz um passe para o Rafael Veiga dominar, uma meia que chega finalizando, ele bate e a bola passa raspando na trave do goleiro Marcelo Carné. Veja como a construção já apareceu de outra forma. A construção de ataque já apareceu com a casquinha que muita gente falava do Daverson, a casquinha que o Carille usava com o Jô, por exemplo. A casquinha apareceu e já rendeu uma jogada aos 2 minutos. Aos 6 minutos, olha só, tem uma jogada do Palmeiras pela esquerda, cruzamento para quem? Para o Daverson aproveitar de cabeça. E nessa cabeçada, ali pertinho do gol, ela não sai legal, raspa pouco na cabeça do Daverson, ele não consegue colocá-la para dentro das redes. Mas veja ele ganhando essa bola no alto, veja ele aparecendo para esse tipo de jogada. Algo que não se vê normalmente no Palmeiras, a não ser nas bolas paradas quando os zagueiros entram. Então o Palmeiras ganha mais uma jogada com o Daverson. Aos 11 minutos, mais uma anotação que eu fiz aqui, um contra-ataque em que o Daverson aparece para fazer um corta-luz. E aí eu estou mostrando um pouco do Daverson fora da área, mas não para, digamos, dizer que ele acrescenta muito, mas que ele participa. O Luiz Adriano, um centroavante que, por exemplo, participaria mais dessa forma. Ele faz um corta-luz e permite uma aceleração do Palmeiras com o Scarpa avançando, soltando essa bola para o Gabriel Menino pela direita. O cruzamento sai, esbarra na defesa do Juventude e vai para fora. Mas essa não é a jogada que o Daverson vai aparecer tanto. A jogada do Daverson, de fato, é a jogada que envolve muito mais a sua cabeça do que os seus pés. Aos 19 minutos, veja só, outra vez o Palmeiras chega pela esquerda. E aí o cruzamento sai para o Daverson aproveitar de que forma? Com ela no chão. O Daverson, como centroavante, dá uma tirada no zagueiro, fica de frente para o Marcelo Carné, chuta e o goleiro do Juventude tem que fazer a defesa. Não foi com a cabeça? Não foi. Mas foi no cruzamento, foi no posicionamento de centroavante do Daverson, ele aparecendo também com os pés. Então, o Palmeiras com o Daverson buscou muito essa jogada em cima do centroavante, não só nas bolas na área, quando tinha a opção, mas também nessas jogadas em que ele podia, na construção do passe em profundidade, desviar, brigar e dar uma segunda bola para a equipe do Palmeiras. E ele conseguiu fazer. Não só isso, aos 37 minutos, o Palmeiras gira a bola e depois de tanto girar, percebe que não vai conseguir entrar naquela circunstância. O Juventude consegue fechar, faz o quê? Cruza essa bola na área. O Daverson cabeceia, mas a bola acaba subindo demais e vai para fora. Mas ele ganha mais uma bola de cabeça, ele consegue ganhar a jogada e gera uma finalização, gera um perigo de gol. Ah, Fragoso, mas aí você está forçando. Não estou forçando a barra. Quando o Palmeiras não tem esse cara para cabecear essa bola, para gerar essa jogada, o Palmeiras joga a bola na área e ela vai simplesmente ser rebatida. Porque o jogador é mais baixo, porque o jogador não tem impulsão, não tem essa característica. Então o Palmeiras ganha uma opção, ganha uma ferramenta com o Daverson. Aos 45 minutos tem uma dobradinha do Scarpa com o Gabriel Menino pela direita. O cruzamento sai para o Daverson acabar cabeceando fraco. Detalhes do primeiro tempo que mostram como o Daverson pode agregar para essa equipe do Palmeiras. Um Palmeiras que tinha o Menino aberto pela direita e pela esquerda o William apareceu muitas vezes aberto, com o Vitor Luiz ficando um pouco mais para fazer aquela saída de 3 homens. Palmeiras que jogou de novo buscando esse sistema, não jogou num 4-3-3 e buscando principalmente essas jogadas de apoio, mas elas não apareceram, elas não funcionaram. As dobradinhas, por exemplo, eu citei a dobradinha Scarpa e Gabriel Menino, ela foi aparecer de fato lá no último minuto do primeiro tempo, lá no finalzinho da primeira etapa, essa dobradinha de linha de fundo para buscar um cruzamento na área com um jogador alto que você tem. Só apareceu pouco. Pela esquerda, o William tabelou com o Rafael Veiga uma vez e a tabela não saiu tão legal, então a jogada também não foi tão explorada. Quando você tem essa possibilidade e não consegue explorá-la, é porque não está funcionando de fato, tecnicamente. A ideia está lá, mas não está sendo tão bem executada. O Chico acompanhava muito bem o Gabriel Menino, o Capixaba acompanhava muito bem a descida do Rafael Veiga, o Juventude conseguia se movimentar de forma suficiente para não ter uma superioridade numérica nas alas. Mas aí o Palmeiras voltava essa bola. E por que nunca tinha uma superioridade numérica? Porque o Palmeiras teve muita dificuldade para gerar essa bola com velocidade, com agilidade. Era um time que, dentro do primeiro tempo, não conseguia girar essa bola com velocidade. E aí o adversário consegue balançar para um lado e para o outro a sua marcação, impedindo gerar superioridade numérica, impedindo que você tenha um mano a mano, sempre com cobertura, e fica mais difícil de criar as jogadas. Então, foi um Palmeiras que criou pouco. É verdade, não foi um primeiro tempo tão bom, mas criou em função
do Daverson. E no fim das contas saiu com 0 a 0 no placar. Daverson foi útil? Se mostrou uma ferramenta a mais, uma peça a mais? Sim. Isso quer dizer que ele é melhor que o Luiz Adriano? Não, pelo menos não na minha visão. Ele não é tão completo quanto o Luiz Adriano, mas ele pode funcionar com esse plus que ele tem, da altura, da impulsão, em jogos que necessitam desse tipo de jogada. A jogada de cruzamento na área não pode ser a única a ser explorada. Quando é a única a ser explorada num jogo, aí de fato você tem um problema. A equipe está pobre na criação. Agora, quando ela é uma ferramenta a mais da equipe, quando ela se soma a outros mecanismos da equipe, eu acho que ela é bem interessante. Essa é a minha opinião. Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, a história muda. A história muda bastante. Lembrando que o Juventude, fechado num 4-4-2, com o Chico balançando para fechar o ala do Palmeiras quando tentava superioridade numérica, com o Capixaba balançando também, fechadinho, praticamente não chegou no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogo muda de figura quando o Palmeiras tem um escanteio. E como esse escanteio sai? Esse escanteio surge de uma movimentação do Daverson, saindo da grande área, ele puxa a marcação, mas nessa de puxar a marcação não tem tanta confiança de que vale a pena acompanhá-lo, então ele tem espaço. O Daverson consegue fugir pela esquerda e recebe o passe do Vitor Luiz. Nesse passe do Vitor Luiz, como ele tem tempo, a marcação está frouxa, ele consegue dar um passe para o Zé Rafael chegar batendo, mas a zaga do Juventude corta. Movimentação do Daverson, movimentação do Zé Rafael, jogada de ataque posicional, como diz o próprio técnico Abel Ferreira, gera um escanteio. No escanteio, o William Matheus acaba colocando a bola para dentro, na bola parada, e a bola parada faz a diferença, veja só, a bola parada faz a diferença. Gol de cabeça, gol contra é bem verdade, o Renan estava ali para confirmar, o William Matheus acabou se enrolando, colocou para dentro das redes, 1 a 0 para o Palmeiras aos 9 minutos. E aí não tem jeito, Juventude precisa se abrir, dar transição ao Palmeiras, dar mais espaço ao Palmeiras. E dentro do que se foi permitido ao Juventude jogar, o Juventude conseguiu chegar. Aos 12 minutos, por exemplo, tem um contra-ataque na esquerda, nas costas do Marcos Rocha, que o Jailson precisa aparecer para salvar. Momentos de desconcentração na defesa do Palmeiras aconteceram. Mas, aos 18 minutos, o Scarpa faz um cruzamento e o Daverson cabeceia sozinho, gerando aquilo que a gente fala da jogada que tem na valência do jogador a sua diferença. Ou seja, o que o Daverson faz de melhor? Cabeceia. O que o Scarpa faz de melhor? Da assistência, passe, e o cruzamento do Scarpa foi um passe na direção do Daverson, que estava livre naquele momento para cabecear e colocar a bola nas redes para fazer o segundo gol do Palmeiras. Gera mais confiança, gera um abalo emocional no adversário, as coisas já não funcionam para uma equipe que está lutando para se manter na Série A, e o Palmeiras, que tem jogadores de qualidade e vê a bola entrar, fatalmente consegue gerar muito mais perigo com mais espaço. Dito e feito, o Palmeiras faz o 2 a 0. De 20 a 25 minutos, ainda por conta da desconcentração do Palmeiras, o Juventude chega por 3 vezes, mas aí falta a qualidade técnica, o Juventude não consegue gerar tanto perigo. No fim das contas, o Mike aparece no lugar do Gabriel Menino, o Breno Lopes entra no lugar do William, o Palmeiras segue com um modelo muito parecido, e aos 42 minutos, o jogo fica ainda muito mastigado, o Palmeiras desperdiça algumas transições. Aos 42 minutos, o Scarpa pega uma bola pela direita e dá um baita de um passe açucarado para o Breno Lopes, que tem uma qualidade fantástica para finalizar e consegue fazer o terceiro gol. Detalhe, terceira assistência do Gustavo Scarpa. Isso significa que o Palmeiras, com esse 3 a 0 contra o Juventude, está jogando muita bola, está redondo? Não. Isso significa que o Palmeiras conseguiu uma arma a mais dentro do seu elenco. E aí muita gente no Twitter chegou a falar para mim, olha, mas o Daverson é muito caro para ser só esse cara, que vai ser o cara da bola de cabeça, o cara da casquinha. Esse assunto é um assunto que de fato faz sentido. Faz sentido. É um jogador caro. Pelo menos eu não tenho informação, e se tivesse não falaria o salário do jogador, porque eu não acho legal, mas não é um jogador barato, inegavelmente. Mas ele está no elenco, ele está à disposição e o Palmeiras não pode contratar. Como o Palmeiras não pode contratar, digamos assim, a política atual do clube segurar as finanças por conta da pandemia, dos rombos que estão acontecendo, e é bom lembrar que o Palmeiras caiu na Copa do Brasil para o CRB de forma precoce, então as premiações também não vão aparecer nessa competição. O Daverson é um cara que custa só o salário, ele não custa uma contratação de um outro clube, não custa uma multa rescisória, não custa uma premiação de luvas, ele custa simplesmente o salário dele no contrato em vigência. Então ele pode acrescentar ao Palmeiras como acrescentou, e foi possível perceber, tanto na influência do escanteio no primeiro gol, quanto no segundo gol, quanto nas jogadas do primeiro tempo com as bolas aéreas. Então, claro, ainda falta
ao Palmeiras alguns tipos de mecanismos, faltam, alguns tipos de mecanismos estão faltando, né? Como eu disse, no primeiro tempo, dificuldade para criar, dificuldade para entrar numa defesa que não é das mais fortes. O Juventude criou esse impasse também para a equipe do Santos, criou para o Atlético Paranaense no primeiro momento, até sofreu o primeiro gol, criou, e contra o Palmeiras fez a mesma coisa, mas o Palmeiras precisa dos atalhos. Pelo meio campo, não estava funcionando. Quando você tem alas para jogar, junto com jogadores que chegam e se deslocam para a ponta, você tende a utilizá-los para gerar superioridade numérica. E se o outro time balança e fecha a marcação, você precisa de passes mais rápidos e mecânicos para gerar, claro, jogada em velocidade e conseguir abrir os espaços e aproveitá-los. Acho que o Palmeiras precisa disso, com um asterisco necessário que precisa ser colocado, de que muitos jogadores importantes, estão fora, como o Patrick de Paula, que é um jogador que gera muito dinamismo no meio campo, o próprio Danilo gera muito dinamismo no meio campo, Matias Vinha é o lateral esquerdo titular, o Gustavo Gomes na zaga é um jogador importante também, que aparece muitas vezes na construção de jogadas. Então, algumas peças não estão à disposição e sim, fazem falta. Para mim, é inegável. O Wesley, por exemplo, estava suspenso, um jogador que oscila nesse momento, mas tem o drible também. Então, é claro, tem de lidar com tudo isso, tem de lidar com os problemas de criação, tem de lidar com os problemas de seleção, os problemas também de suspensão, mas inegavelmente é um Palmeiras que, por meio dos atalhos que tem, pode criar, pode sim ser competitivo em busca do título. Um time que tem tantos desfalques como teve hoje e consegue a vitória, ele é um time competitivo. Ele é um time que consegue brigar dentro de um calendário apertado e ainda mais, sem uma competição que é a Copa do Brasil. Essa é a minha visão. Elogios ao Palmeiras e ao crescimento da opção do Daverson, mas também as críticas em relação à dificuldade de mecanismos, que não foi criado, é verdade, muita dificuldade para trabalhar a criação de jogadas, com o asterisco que eu disse, envolvendo várias peças fora do time do Abel, tá bom? Bom, deixa seu comentário aqui embaixo, é importante para o canal, deixa o seu like que é fundamental também, e claro, não só o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente também. Combinado? Bora falar de futebol.